Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada. No vídeo de hoje eu vou falar para você que atua no ramo previdenciário. Nós sabemos que existem diversos escritórios que atuam nesse segmento e é por isso que eu vou trazer para você as principais estratégias deste setor para que você consiga cliente e principalmente se posicionar. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve para que você receba mais conteúdos como esse. Então, vamos para o primeiro item que é justamente Meta Ads. Muitas empresas, né, ou muitos advogados desconsideram Meta Ads porque acham que o foco principal do Meta Ads é trabalhar com clientes desqualificados. E em parte vocês estão certos e em partes não. Por quê? Quando nós falamos de anúncio patrocinado, ou seja, pagar para a plataforma te posicionar, nós estamos falando de fazer com que a sua comunicação aumente a velocidade. Ela chegue para mais pessoas porque você está pagando pela posição. Então, a sua comunicação precisa ser assertiva. Se você faz um anúncio muito extenso, muito chato, a pessoa ela não assiste o seu conteúdo. Por isso que sempre quando você vai criar um conteúdo para poder usar de anúncio dentro do Meta, você precisa fazer um conteúdo curto que fale diretamente com a dor da pessoa e que você consiga exatamente mostrar que você é a pessoa certa, sem deixar isso claro, sem deixar isso comercial. Primeira etapa, você vai falar sobre uma dor, vai dar uma dica e vai falar para a pessoa procurar um advogado de confiança, ou seguir o seu perfil, ou até seguir o perfil às vezes é muito agressivo, né? Então, fazer uma explicação sem ter uma chamada final, tá? Não precisa de um CTA. Só faz uma chamada atraindo a pessoa com a dor dela, então se é previdenciário, você fala sobre benefício do LOAS, sobre acidente de trabalho, sobre aposentadoria, você vai falar sobre algo específico daquele setor e aí você vai falar quais são os caminhos que a pessoa pode seguir, porque assim você está dando uma dica. E se você quiser saber mais, procure algum advogado da sua confiança, só que vai ter o itemzinho do Saiba Mais abaixo do seu anúncio, tá? Então é possível você fazer isso para conseguir ter um volume. Porém, quanto mais assertivo estiver o seu anúncio, melhor vai ser o resultado. O Meta, ele traz volume. Entenda que a pessoa não foi procurar você, porém ela se interessou pelo que você falou. Então, por isso, sempre quando você vai criar um anúncio no Meta, é importante você levar em consideração que a pessoa que está te assistindo precisa ser atingida, ou seja, precisa se interessar pelo que você está falando. Tá? Então, melhor estratégia, Meta Ads, ela é mais barata, ela é mais eficaz, ela gera um volume maior e você consegue, assim, ter uma taxa de fechamento positiva. Segunda estratégia, indo para a parte do posicionamento que muitos desconsideram SEO. Posicionar o seu site no Google, tá? Então muitas pessoas querem pagar para o Google Ads para estar bem posicionado, mas aquele valor que você deposita para o Google Ads, você poderia estar investindo numa estratégia de SEO para estar bem posicionado, ser recomendado pelo Google sem a necessidade de pagar. Então tudo que você precisa fazer é criar um site que tem pelo menos 5 páginas. Página inicial, sobre, serviços, blog e contato. Essas 5 páginas já são suficientes. Você vai escrever cerca de 100 artigos. Pode ser com inteligência artificial, não tem problema algum, desde que o conteúdo seja relevante. Tá? Então, a inteligência artificial ela não é um vilão, ela é algo que vai te ajudar. Mas você não pode fazer um conteúdo raso, precisa realmente fazer com que o conteúdo seja útil para a pessoa. Se o conteúdo for útil, perfeito. Então você pode escrever sim através da inteligência artificial, desde que seja relevante para aquela pessoa que está lendo o conteúdo, está buscando a informação. Beleza, fez isso, o que você vai fazer após? Após escrever uma quantidade de artigos, você vai começar a gerar backlinks. Pedir para outros sites escrever um artigo referenciando você. Se você tem algum conhecido ou algum amigo ou conhece alguém de algum, sei lá, jornal da região, pede para ele escrever um artigo, fazer uma publicação falando bem sobre você. E assim você faz a mesma coisa para ele, que é o que a gente chama de guest post. Tá? Então você fala sobre uma empresa e a outra empresa fala bem de você. Isso é possível, tá? Quando nós falamos de SEO, nós estamos falando de posicionar a sua empresa em uma palavra-chave. E quando nós digitamos essa palavra-chave, você é encontrado primeiro. Por quê? Porque você é a pessoa que o Google entende que é a melhor referência, ou seja, a melhor empresa para aquele tema. Então, quando a pessoa digitar aquela palavra-chave específica, você vai aparecer. Diferente do Google Ads, que se você estiver com um orçamento menor no leilão, mesmo que você esteja pagando, você pode não aparecer naquela pesquisa. Agora, se você está bem posicionado na palavra-chave, toda pesquisa que for feita, você vai ser encontrado. O terceiro canal que você pode fazer divulgação é o Google Ads. Ele tem sim as suas desvantagens, principalmente em se tratando do custo, né? Então, se você investir os mesmos valores que você investe no Meta, você não vai ter um resultado satisfatório. Principalmente, ele depende do site. Não adianta você investir rios de dinheiro no Google e o seu site não estiver desenvolvido da maneira correta.
O site é importante. Então, por isso, quando você vai investir no Google, analise bem as palavras-chave. Não adianta você ficar colocando muitas variáveis, não adianta você colocar muitas palavras-chave amplas. Pensa nas palavras-chave negativas, pensa na estrutura de tagueamento que você vai fazer dentro do site. Evita ficar utilizando só o clique do WhatsApp para mandar para o seu contato ali no celular. Faz o seguinte, põe um formulário no botão do WhatsApp, porque mesmo que a pessoa depois não encaminhe uma mensagem para você, você já pegou os dados dela. E isso demonstra um pouco mais de interesse, isso demonstra um pouco mais de vontade da pessoa falar com você. E principalmente, ensina melhor o Google sobre a conversão de contato, que é o que você realmente precisa para poder ter um volume maior de clientes. Então, todos esses aspectos são importantes e você precisa analisar na hora de investir no Google. Então, por isso que ele está na terceira posição. Ele é muito bom? Sim, mas é um pouco mais caro e, principalmente, depende de outra estrutura. Quarto item que você precisa pensar é a questão das redes sociais. Muitos advogados pretendem trabalhar com as redes sociais para poder atrair clientes. Ótimo! A questão é que você precisa trabalhar com vídeos. Não adianta você começar a fazer um trabalho na rede social sem que você trabalhe com vídeo. Imagina o seguinte, o Instagram percebeu que o TikTok estava tendo muita visibilidade. Então o que aconteceu? Ele criou o Reels para poder fazer frente com o TikTok. E aí que está a questão. Quando você faz um post estático no seu feed, ou seja, quando você posta ali na sua rede social uma imagem, ela só aparece para as pessoas que te seguem. Quando você faz um vídeo no Reels, o Instagram ele vai liberar esse vídeo para outras redes sociais que não te seguem. Por quê? Porque ele tem um painel, ele tem um canal específico para vídeos que foram postados e que estão em alta. Então isso faz com que você tenha mais visibilidade. Então por isso que os vídeos são melhores. Tá, Rodrigo, mas quando usar o Reels, quando usar os Stories, quando usar post? Se você, por exemplo, quer dar um destaque, foto da equipe, foto de algum evento que você foi, você pode fazer postagem estática. Quando você quer falar com as pessoas que já te seguem, os stories são os melhores canais. Então você vai criar ali stories. Quanto mais stories você criar, mais você cria relacionamento com as pessoas que estão te seguindo. E quando você quer atingir pessoas novas, os Reels, eles são importantíssimos. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho ideia de qual tipo de Reels. Faz caixinha de pergunta. Tá? Então cria ali uma caixinha de pergunta, pega as perguntas frequentes, né, do seu público e fala para a pessoa na caixinha de pergunta. Você mesmo abre a caixinha, você mesmo faz a pergunta e você grava o vídeo e posta no Reels, posta também ali no destaque para que a pessoa consiga encontrar e assim tirar uma possível dúvida dela. Tá? Então isso faz com que você tenha assim um bom resultado. E por último, equipe de vendas. Por que a equipe de vendas é fundamental? Quando nós falamos de escritórios, ou falamos de clínicas, ou de algum segmento que trabalha com vendas complexas, ou seja, com negociações, que tem que passar um orçamento, passar uma apresentação, falar com a pessoa, entender a necessidade dela, fazer algo personalizado. Estamos falando de uma negociação que depende um pouco mais do convencimento de quem está apresentando o produto ou o serviço. E o que acontece? Se a pessoa não está bem preparada, automaticamente você vai perder, mesmo que a pessoa que chegou, o lead que caiu ali para você, o contato que veio até você esteja qualificado. Então o segredo principal de toda estratégia de marketing, principalmente para quem vende serviços complexos, é justamente o vendedor. Então, se você não tem habilidade de venda, se você não tem experiência com venda, se você não tem condição, não tem tempo de fazer um trabalho de vendas, investe numa equipe que vai fazer isso por você. Por quê? Porque justamente são eles quem vão trabalhar esse lead. Muitas vezes o lead que cai do Meta, ele não é um lead tão qualificado. Então ele vai precisar fazer uma explicação um pouco melhor, vai precisar dar mais detalhes, vai precisar entender a situação da pessoa, para até mesmo fazer um filtro para chegar até você. Tá? Então, isso faz com que tenha uma pessoa específica para poder fazer esse pré-atendimento, que é o que a gente chama de SDR. Né? Então, é a pessoa que faz essa pré-análise antes de chegar no vendedor. Tá? Então, que seria você ou seria algum outro advogado? Então, o foco principal é que a equipe comercial, a equipe de vendas, tenha condição de fazer essa pré-análise, de fazer esse pré-atendimento, de entender e principalmente fazer retorno, fazer a cadência de contato que um vendedor tem que fazer. Muitas vezes o cliente ele cai no contato ali do vendedor, ele manda uma mensagem, um WhatsApp, e automaticamente o que ele faz? A pessoa não respondeu, o lead não está qualificado. Mas quantas mensagens você recebe por dia? Quantas mensagens você já esqueceu de responder porque você estava com as mensagens ali lotadas? Grupo, família, contato, cliente. E aí? Significa que você não está interessado em algum tema? Que você muitas vezes foi procurar? Não, significa que você simplesmente perdeu a mensagem lá embaixo e não voltou para conversar. Eu tenho vários clientes que são assim. Nós mandamos mensagem e o cliente só responde daqui 2 dias, 3 dias, porque está ocupado. E é uma coisa que está relacionada à empresa dele, que vai trazer retorno para ele. Então, uma pessoa que entra em contato com você,
não necessariamente ela é desinteressada no primeiro contato. E é por isso que o comercial é tão importante aqui. Ele precisa fazer esse recontato, ele precisa estar ativo para que você tenha um bom resultado dentro dos seus leads e dentro da sua ação de marketing. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal Jurídico. O foco aqui é ajudar você a ter mais resultado, a ter mais vendas. A partir dos próximos conteúdos, nós vamos começar a compartilhar como fazer. Então você vai ter condições de aplicar sem contratar ninguém, direto, você mesmo fazendo por conta. Então vai valer muito a pena você fazer parte dessa comunidade. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.